Hoje eu vou fazer uma análise dos 5 sentidos humanos, usando aqui o crânio do nosso queridíssimo Alex Poitin. O objetivo desse vídeo é trazer um pouco mais de clareza sobre os 5 sentidos e sobre por que os olhos humanos são a janela da alma, porque é possível saber muito com muito pouco sobre as pessoas através dos olhos delas, né? Então vamos começar aqui. Primeiro, o ser humano é um ser que ele exala dados, tanto na sua estrutura física, quanto no seu modelo mental, sua forma de agir, ver o mundo, se comportar, né? Mas também na sua frequência espiritual. O ser humano exala dados o tempo inteiro, né? E a nossa estrutura, ela consegue dizer coisas assim como uma digital, a sua genética, seu DNA, né? Sua íris dos olhos tem dados muito específicos ali, e a sua estrutura também. Não existe ninguém no mundo exatamente como você, né? Isso já diz muito que a nossa condição física, de certa forma, ela é única, né? Então, mas existem alguns padrões que eles, independente da genética, independente do perfil da pessoa, eles estão lá. Por exemplo, quando você observa um felino, ele anda sobre 4 patas, mas nem todo felino é igual, né? Eles são diferentes em muitos aspectos. Tem alguns que são mais pesados, com as garras maiores, com uma mordida mais forte, tem outros que são mais velozes, aí por aí vai. Você tem diferentes características, independente de a espécie ser a mesma. E dentro da raça humana existem alguns padrões que eles são inquestionáveis, né? Um deles é a engenharia por trás do nosso corpo. Como é que os 5 sentidos eles estão posicionados de uma maneira que realmente, se alguém projetou isso, se existe alguma entidade superior capaz de criar algo assim, ela realmente tem uma mente muito elevada, né? O ser humano não é capaz de compreender. Então vamos lá. Para que servem os 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Eu vou explicar de uma maneira extremamente simples, para qualquer pessoa conseguir entender. A gente tem a nossa geografia interna e a nossa geografia externa. A geografia interna é aquele game que a gente joga dentro da nossa mente. Nesse momento, seu coração está batendo, você está respirando. Se você come alguma coisa, você sente o gosto daquilo. Se você acordou com um humor um pouco ruim, né? Ou às vezes você está com uma dor na barriga, é só você que sente isso. É um game muito individual, suas emoções, lembranças, sentimentos, suas associações estão todas aí dentro de você, e por mais que o mundo tente entender, não é possível entender da forma como que você entende, como que você vê, né? Então, existe um game solitário que a gente joga, que é o nosso game individual, a nossa geografia interna. A gente sente o nosso corpo, a gente tem a nossa mente, a gente tem o nosso lado espiritual também. Então isso é muito pessoal, né? Existe o game externo, a nossa geografia externa. O mundo que está fora do nosso corpo, né? Que todos compartilhamos, mas o mundo ele não consegue sentir o que você está sentindo, mas as pessoas conseguem sentir o que está acontecendo no mundo. Olha só, a geografia externa é coletiva, é em grupo. A geografia interna é muito individual. E os 5 sentidos eles servem para alimentar a nossa geografia interna, proteger, mas também gerar dados sobre a nossa geografia externa, né? Então, os sentidos eles têm o objetivo de puxar dados do mundo ao redor para entender o que está acontecendo, mas também puxar recursos para alimentar o nosso sistema e gerar proteção também, né? Então vamos lá. Vamos começar pelos olhos. Os olhos são o sentido mais mental, né? São o sentido que gera mais dados para a nossa mente. A nossa mente confia muito mais nos olhos do que em qualquer outro sentido. Os olhos eles acabam confirmando para a gente muita coisa que está acontecendo. Distância, altura, cor, profundidade, velocidade. A gente consegue perceber através da visão e confiar muito mais para tomar nossas ações do que tocando, sentindo o cheiro, ouvindo, né? Então, a mente confia muito nos nossos olhos para validar o mundo ao nosso redor, né? Realmente, a gente reage mais de forma visual às coisas.
Uma coisa é você ouvir um cachorro vindo latindo para o seu lado e você está de costas. Outra coisa é você ver o cachorro latindo e vindo para o seu lado, né? Por mais que você não esteja escutando, você está vendo a reação do cachorro, a expressão, a velocidade. Se ele está olhando diretamente para você, provavelmente ele vai te atacar, né? Então, o seu corpo inteiro reage. Ele sabe que algo perigoso está vindo. Assim como ver um tigre à distância. Se você for usar seu tato para entender o que é um tigre, você tem que chegar perto. Se você for usar seus olhos, você pode ver de longe, né? Então, a mente, principalmente, ela confia muito nos olhos. E os olhos são um sentido mais mental, eles estão muito próximos do cérebro. Isso daqui é uma regra interessante para você observar. Quanto mais próximos os sentidos estão do nosso cérebro, mais mentais eles são, menos funções eles têm, menos ligados a coletar recursos materiais eles estão. Eles não performam tão bem nisso. Então os olhos são muito bons para coletar dados ao redor, para a nossa mente, né? Os ouvidos também, né? Os ouvidos, eles são sentidos muito mentais, eles trabalham com onda e frequência, é uma forma da gente enxergar também. Os olhos usam a luz para entender o que está acontecendo ao redor. Os ouvidos usam onda e frequência. Então, se estoura um rojão a 10 metros de você e você está de costas, a primeira reação que você vai ter é o seu corpo inteiro se ativar, você virar e olhar para ver o que está acontecendo. Olha que interessante, né? É a mente usando um dado que chegou aleatoriamente por onda e frequência, ela pegando esse dado e usando os olhos para verificar assim que ela processou esse dado. Tá vendo? A mente confia para validar o mundo externo mais nos olhos. Nem sempre ela usa os olhos primeiro, mas sempre está buscando os olhos para validar o que veio através dos outros sentidos. É por isso que quando você você vai comer alguma coisa, mesmo sem tocar, sentir cheiro, ouvir som, né? Você olha para a comida e muitas vezes você julga se a comida está boa ou ruim. Já percebeu? Então, se tem uma barata num prato de comida, você não vai querer colocar aquilo ali na sua boca, né? Os olhos são o sentido mais mental, são o sentido que está mais próximo do cérebro, assim como os ouvidos também. Então, a principal função dos olhos e os ouvidos é trazer dados. Eles não comem, não puxam oxigênio, né? Eles não alimentam o nosso sistema e não protegem necessariamente, não atacam, não tem forma de se defender ali, de forma bruta. Eles são mais mentais, né? Então, geram dados. Quando os sentidos começam a se afastar um pouco mais do cérebro, você começa a perceber que eles começam a ganhar mais funções, né? Eles começam a dividir entre funções mentais, trazer dados, e funções físicas, de proteção, de alimentação do sistema. Então, olha o nariz. O nariz tem duas principais funções. A capacidade de puxar recurso, oxigênio, que é essencial para a nossa vida, a gente respira a vida inteira pelo nariz, né? O nariz também tem a capacidade de puxar partícula de cheiro no ar. Você sente cheiro, né? Então é uma forma de ver também. Em parte o nariz é mental, em parte ele é mais ligado a puxar recursos, alimentar o sistema. Então quando a gente se afasta um pouco mais, a gente vai para a pele se estende por todo o corpo. Então, a pele começa a ter mais funções ainda, tá vendo? Eu estou falando de funções principais, aquelas que você vê que são essenciais, elas são viscerais para a nossa vida, né? Então, a pele, ela tem 3 funções, 2 ligadas à proteção e alimentar o nosso sistema, uma ligada a puxar dados do mundo ao nosso redor, né? Ou seja, geografia interna e externa. Então a pele, ela consegue gerar proteção, ela é um isolante, ela isola todo o nosso corpo e deixa algumas pequenas aberturas, mas muitos vírus, muitas doenças, problemas que a gente poderia ter se não tivesse as camadas de pele que a gente tem, né? Então a pele, ela realmente serve para proteger o nosso sistema, mas ela também absorve, ela tem capacidade de absorção, puxa água, puxa luz solar, que é essencial para a vida,
puxa também remédios, produtos que a gente passa, então ela tem essa capacidade de absorção. Também a pele tem a capacidade tátil, sentir o mundo, textura, peso, né? É como ver com os olhos. Você consegue fechar seus olhos e alguém pôr algo na sua mão e você saber o que é. É possível, mas os olhos, eles mesmo sem tocar, eles conseguem validar. Então os olhos são muito eficientes, a pele já não é tão eficiente, ela coloca o sistema mais em risco quando ela tenta usar o lado mais gerador de dados, né? Então é mais perigoso validar o mundo ao nosso redor com a pele do que com os olhos. Quando a gente chega na boca, a gente já tem 4 principais funções. No geral, assim, as mais essenciais são puxar recurso em forma de matéria, ou seja, energia, comida. A pessoa come e o sistema é alimentado, ele redistribui aquele recurso ali, ela faz esse filtro do que está entrando, né? A boca também tem essa capacidade de puxar oxigênio, ela muitas vezes é um reforço para o nosso nariz. O nosso nariz consegue performar melhor, a oxigenação das células se aumenta, se intensifica, porque você abriu a boca para respirar. Tipo quando você está correndo, ali você está aguçando a oxigenação das suas células quando você respira pela boca também, né? Então inibindo a dor, por exemplo, um pouco mais, né? Enfim. A boca também consegue ter essa capacidade tátil. Assim como a pele, quando você toca com as suas mãos em algum lugar e você sente, a boca também tem essa capacidade, mas é um pouco mais química, tá vendo? É muito próxima. Já está dentro do sistema quando você põe algo na sua boca. Então, a boca ela tem a capacidade tátil, ela sente pelo gosto, as papilas gustativas. Existe ali algo de processar dados, tá vendo? Assim como os olhos enxergam, os ouvidos puxam dados, o nariz puxa partícula de cheiro, a pele toca, assim também a boca ela consegue tocar e consegue validar de forma química. Tem coisa que você põe na sua boca que o seu sistema identifica que não é bom e você cospe. Se você tenta engolir, você faz até vômito, né? Então, a boca é a última fronteira e é o sentido mais perigoso para validar o mundo ao nosso redor. Quando você tenta testar as coisas com a boca, é muito perigoso. Quando você tenta testar com os olhos, já não te põe em risco. Dificilmente você olha para alguma coisa que te mata. Você olha assim para uma figura, alguma imagem, alguma coisa que, você morre. Dificilmente. Dificilmente você escuta uma frequência que te mata. Quando você inala alguma coisa, aí já começa a ter um risco de morte. Você pode morrer por inalação. Você pode morrer tocando em algo venenoso, né? Alguma coisa que fira sua pele, que injete algum veneno, uma picada de cobra. Você também pode morrer envenenado comendo ou respirando pela boca, né? Então, os sentidos mais mentais são os que menos geram risco para o nosso sistema, são os que mais puxam dados. Os sentidos mais viscerais são os que menos puxam dados e são os que mais geram recurso e proteção para o nosso sistema, né? Observando essas características, a gente consegue perceber que a engenharia por trás da nossa estrutura física e mental é impressionante, né? A condição humana é impressionante. Não existe outro ser nessa Terra com uma engenharia tão complexa, né? Porque une mente, carne, corpo, mas também une a parte espiritual, né? É muito complexo. Nós somos literalmente como deuses nessa Terra. Não existe uma outra raça de animais que sejam tão divinas quanto o ser humano, né? Então, os sentidos, eles estão na parte mais visceral do crânio. Existe o neurocrânio e o viscerocrânio. O neurocrânio é o capacete que guarda o nosso cérebro, a parte neural, o computador. O viscerocrânio é a parte responsável pela parte de baixo do crânio. Daqui da linha dos olhos e orelha para baixo até as pontas dos seus pés, tudo é máquina. Tudo isso aqui está escravo do cérebro. O cérebro é como um polvo. Aqui tem a cabeça e embaixo tem vários tentáculos. Os tentáculos do cérebro se espalham por todo o seu corpo.
né? Então, linha dos olhos e orelha, você percebe que nada aqui é mental, tudo aqui é maquinário, né? E o maquinário mais mental é esse aqui, né? São os olhos. Pelos olhos, eles não só puxam muito dado, mas eles também exalam muitos dados. Os nossos olhos conseguem dizer muito com muito pouco sobre as pessoas. Quando a pessoa está triste, você consegue ver no olhar dela. Quando a pessoa está feliz, eufórica, né? Quando ela está doente, sabe, fraca, você consegue perceber pelos olhos das pessoas. Pela orelha você não consegue perceber. Pela boca, às vezes, a expressão, as microexpressões de uma pessoa consegue trazer, mas geralmente os olhos são os que mais entregam dados. Quando alguém mente para você, é possível ver pelos olhos, né? Quando alguém tem má intenção, quando alguém está fingindo, né? Quando alguém está demonstrando gratidão verdadeira, você consegue ver nos olhos das pessoas, entendeu? Então, os olhos são o sentido mais mental e por isso eles são chamados de a janela da nossa alma. Por quê? Não tem como, quando você olha para uma pessoa, você saber os dados que estão no cérebro dela. Mas os olhos, eles são como um furo em uma sacola cheia d'água. Eles transbordam dados. O que tem dentro da mente da pessoa muitas vezes está sendo expressado nos olhos dela, né? Pelo menos os comportamentos gerais. Pessoas tímidas, mulheres que são virgens, mulheres que não são virgens, mulheres que são muito experientes. Você consegue saber pelos olhos. Você consegue saber se uma pessoa já matou, ou se uma pessoa já foi abusada, se uma pessoa abusou de drogas, né? Tudo isso você consegue ver em traços ali que ficam nos olhos. Os olhos são os que mais sentem as coisas que nós passamos na vida. Então, uma pessoa que passou a vida inteira na guerra, ela vai ter os olhos diferentes de uma pessoa que nasceu num ambiente pouco hostil, mais civilizado, onde ela pôde observar mais perifericamente, ela não se preocupava tanto, não passava por tanto estresse. O olhar de quem passou por muito estresse e o olhar de quem não passou por muito estresse na vida costuma estar estampado ali, né? Então, os olhos são o sentido mais mental de todos os nossos 5 sentidos, são os sentidos que a mente mais confia. E é o sentido também que a mente mais se expressa. Olha que legal, né? Então, nós somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. O seu cérebro é uma IA. Ele é uma inteligência artificial ancestral. Ele está ali para te servir. Ele não só gerencia as funções físicas e mentais do seu corpo, mas ele também sintetiza suas ações. Ele te permite pensar, querer fazer algo, e toda essa automação é criada para você, né? Então, você não se preocupa com a eletricidade trocada entre seu cérebro e o dedo que você vai mexer, né? Com as batidas do seu coração, a reconstrução das células, né? A troca de células, o piscar dos olhos. A maioria dos seus piscares de olhos no dia a dia aí são automáticos, né? Então, você também não escolhe sentir o cheiro. O cérebro que capta esse dado através do nariz e joga para você. Ele diz aqui, ó, tá acontecendo algo. Quando você passa numa mata e você sente cheiro de carniça, você sabe que tem um animal morto ali. Quando você está chegando em casa e o seu vizinho está fazendo um churrasco, você sente que existe algo ali, né? Alguém está preparando carne, está fazendo algum, né? Então existe para você ali uma percepção que é automatizada, ele te entrega esses dados. Você não tem que trabalhar para processar esses dados, você processa no geral, né? Então, a engenharia da nossa condição é você, um ser espiritual, um código-fonte, uma criptografia. Uma vez criado, nunca deixará de existir. Espiritualmente só existe você, né? Mentalmente, o nosso cérebro, ele é realmente um computador, uma IA, um mordomo, tá ali para te servir e automatiza mais de 90% das suas funções físicas e mentais. O corpo é um veículo, uma máquina. Se você perder uma parte do seu braço, se você perder uma perna, você continua vivendo. Se você perder uma parte do seu cérebro, você pode não processar a realidade exatamente do jeito que ela é.
né? Tem pessoas que perdem partes do cérebro e elas simplesmente não veem cores, ou elas não se lembram mais do passado, ou não conseguem guardar mais coisas do futuro, né? Então, o cérebro ele realmente é a fronteira entre nós e a realidade. Nós só conseguimos tocar a nossa geografia externa, senti-la através dos nossos 5 sentidos e o corpo, porque o cérebro está fazendo esse intermediário. Então, não necessariamente você é a figura que você olha no espelho. Aquilo ali é uma máquina. Aquilo ali é uma herança que seus antepassados deixaram para você. E as configurações que estão no seu crânio, no seu cérebro, no seu tipo de corpo, elas não são aleatórias. Elas estão ali, elas são herdadas em grande parte, outra parte é o ambiente que ajuda a moldar, né? Mas também os traços, os volumes, os tipos estão ali e eles podem ser lidos. E a análise craniana faz exatamente isso, tá bom? Então, seja você aí que contratou a consultoria ou que deseja contratar a consultoria, eu vou fazer essa análise direta do seu crânio, né? Consultoria não, perdão, é uma análise, tá? Mas eu vou conseguir realmente analisar seu tipo de crânio, tipo de corpo, os formatos nos 5 sentidos, o tipo de olhos, por exemplo, que nem o nosso queridíssimo Alex Poitin aqui, é um cara que, por mais que esteja numa performance de guerreiro, que é luta, ele é um cara que tem olhos de pastor. E você vai perceber no comportamento do Alex Poitin, ele é passivo-agressivo. Ele não é um cara extremamente pacífico, ele também não é um cara extremamente agressivo. Ele tem aquele equilíbrio. Se eu tivesse que comparar o Alex Poitin com algum animal da natureza, eu separaria zebras, leões e hipopótamos, e eu compararia ele a hipopótamos. As zebras são muito pacíficas, não têm garras, não têm presas. Os leões são opostos às zebras. Eles não são tão pacíficos, eles são mais agressivos, eles são mais territorialistas, estão sempre caçando. Sobrevivem da caça, né? Derramar sangue. E existe o hipopótamo, que ao mesmo tempo que ele não tem garras, ele tem presas, ele é pacífico. Tem animais que convivem ao redor ali com ele, mas ao mesmo tempo também ele é agressivo. Se algo representa perigo, se alguém invade o território, tenta atacar um filhote dele, o bicho vira o cão, né? Então, os olhos aqui do nosso queridíssimo Alex Poitin são olhos de pastor, né? Eles são um pouco centralizados, médios cerrados, não são extremamente cerrados, também não são muito expressivos. A bolinha dos olhos não é pequenininha nem muito grande, é média, né? Então, existem configurações ali que já dizem muito até da inclinação, do perfil da pessoa, né? O quanto ela pode se inclinar para isso. Geralmente a gente está indo para a nossa zona de conforto positiva quando a gente performa muito bem em algo, né? Então, o Alex Poitin, por exemplo, é um cara aí que, se eu tivesse que definir numa sociedade antiga, ele seria um guerreiro, né? Poderia também ser um pensador pela configuração de crânio. Mas é um cara que ele tá agora numa performance de guerreiro, luta. E na luta, dificilmente você vê entre os maiores pessoas com olhos de presa, você geralmente vê pessoas com olhos de pastor ou olhos de caçador. O pastor e o caçador, eles são realmente os predadores da sociedade, são os menos inocentes, né? Então, a diferença é que o pastor, ele tem um lado pacífico e ele tem um lado agressivo. Então, em parte, ele é sociável, ele consegue ser empático, ele consegue pensar mais nos outros, mas em parte também ele consegue ser aquele guerreiro que, se tiver que pular no arame, né, deitar na granada, ir de encontro à bala, ele vai, né? Então, a sociedade é dividida entre ovelhas, pastores e lobos, né? Presas, pastores, caçadores. O perfil de presa precisa estar em um ambiente mais sociado, tranquilo, controlado. As presas convivem em bando, né? Elas não querem guerra. Os caçadores, os lobos, eles vêm para consumir as ovelhas, né? Para realmente usá-las, né? E os pastores estão ali no meio desses dois mundos. Ele lida com as ovelhas, ele cuida delas, mas também ele lida com os lobos. Ele muitas vezes guerreia com os lobos, ou ele simplesmente os controla, manipula ou se alia a eles, né? Faz aliança.
Então o político, por exemplo, geralmente, grandes políticos têm os olhos de caçador ou olhos de pastor. Grandes atletas, lutadores têm olhos de pastor ou caçador, dificilmente olhos de presa. Quando são olhos de presa no atletismo, por exemplo, são performances muito sensíveis. Por exemplo, ginástica olímpica, tem muitas mulheres de olhos de presa, né? Ali você percebe que não é só a questão física, mas existe ali uma sensibilidade, uma arte por trás desse tipo de performance, né? Isso daqui já é mais animalesco. A luta, porrada na cara, olha só como é que esse cara tem um monte de cicatriz. Ele é um cara que parece que realmente tem cara de guerreiro, né? Feito para tomar porrada, entendeu? Em parte ali. Então, os olhos das pessoas dizem muito sobre elas, dizem muito da performance delas, né? Tipo, as inclinações que elas têm, as profissões, as escolhas na vida, muitas vezes estão ligadas à nossa zona de conforto positiva. É algo que naturalmente a nossa condição física e mental já tem inclinação, é uma herança, é como se os nossos antepassados estivessem dizendo, olha só, muitos vieram antes de mim e eu também passei por certas coisas, meu sistema se adaptou e eu estou deixando essas informações criptografadas aqui para você. Você só consegue descriptografar isso vivendo a sua vida. Ao longo da sua vida você vai passar por certas questões que ali algumas você performa melhor, outras você performa não tão bem assim, né? Então facilita para você ir se descobrindo mais, né? Então nossos antepassados, eles vieram de climas, geografias, demografias diferentes. E eles deixaram essas informações no nosso sistema. E no ambiente que a gente vive hoje em dia, quanto mais a gente consegue identificar essas características, mais a gente consegue se inclinar para aquilo que o nosso sistema tem uma boa performance natural. É por isso que grandes atletas, eles têm certo biotipo. Vamos pegar o Usain Bolt, eu gosto de falar do Usain Bolt. Ele é um cara que é um velocista. Você não veria um cara da performance do Usain Bolt com o corpo de um bodybuilder fazendo aquilo ali. É diferente, né? O cara parece que ele é feito para aquilo, as canelas são finas, o centro do corpo acumula massa, ele é forte no meio, ele é veloz nas pontas, né? Então mescla resistência com força bruta, gerando velocidade, mobilidade, isso é o corpo do cara, né? O Alex Poitin também tem esse corpo, ele tem um corpo de velocista, e você vê que ele é um cara que soca, chuta rápido, né? Ele tem um poder de reação ali, ele não é o mais bruto, mais forte do tipo de luta que ele faz, ele também não é o mais frágil, mais resistente para repetição, né? Mas é um cara ali que mescla essas duas capacidades. É meio híbrido nessa questão, né? Então você vê que os grandes lutadores ali do UFC, eles são mais híbridos mesmo. Eles não são os mais brutos, os mais fortes. Eles também não são os mais magros, mais resistentes para esforço repetitivo tipo maratona, né? Eles têm ali uma mescla desses dois aí, entendeu? John Jones, Alex Poitin, o Conor McGregor também tem aí. Tem vários, cara. Tem o Khabib. Enfim, tem vários caras assim que você percebe que eles são meio diferenciados, né? Então, configuração padrão, tá vendo? Nunca mede. Enfim, então nosso crânio, nosso corpo, nossos olhos, nossos sentidos, todos eles exalam dados. O sentido que mais exala dado é o nosso olhar. Não tem outra parte do seu corpo que diz muito com muito pouco sobre você, sobre o que tem na sua mente. Então, o vídeo de hoje foi para esclarecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nossos sentidos estão posicionados de uma maneira estratégica, uma engenharia muito sofisticada, muito complexa, onde os sentidos mais mentais estão mais próximos do cérebro para facilitar a logística, os sentidos mais viscerais, mais ligados a puxar recurso e proteger o nosso sistema, estão um pouco mais abaixo, né? Então, por isso que os nossos órgãos sexuais não estão no crânio, por exemplo, eles estão bem mais lá para baixo, né? Por isso que a boca, que come, respira, que gera som, que isso daqui é um outro detalhe que eu não falei sobre a boca, eram quatro funções principais e a quarta é essa, gerar som, né? A primeira é puxar recurso, segunda
puxar recurso também, que é o oxigênio. Você tem a comida e o oxigênio, né? A terceira, você tem a parte tátil, o paladar, né? E você tem também essa parte de produzir sons, né? Falar, por exemplo. Então, todos eles são mais animais, tá vendo? Ó, nariz, a pele, a boca, né? Já são sentidos que estão mais ligados à proteção e puxar recursos. Dados estão aqui em cima, né? Os sentidos mais mentais, sendo que o que mais revela sobre a sua mente está aqui, né? Então, o estudo dos olhos é uma das partes mais avançadas da análise craniana. Só para você observar aí. É mais fácil analisar o corpo de uma pessoa do que você analisar o crânio. É mais fácil analisar o crânio do que os olhos, né? Então, existe aí camadas nessa análise que eu vou me aprofundando com o tempo. Por enquanto, você percebe que eu só vou trazendo dados que podem ser observados e que introduzem as pessoas. As pessoas conseguem, no mínimo, ver o geral, ter a visão de cima. Depois vai entrando em detalhes, né? Quando você quer entender um assunto novo, é muito melhor você vê-lo de cima primeiro, as visões gerais, e depois ir se aprofundando em detalhe, talvez indo mais tecnicamente, do que você ficar estudando tecnicamente primeiro, tentando entender em detalhes para depois buscar ver o todo. Gasta muito mais tempo, energia mental, recurso, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Forte abraço aí para vocês.